Olá, muito bom dia. Bem-vindos ao nosso programa Em Destaque, aqui pela sua tela da TV Sim SBT. Obrigado pela sua audiência com a gente desde o início do nosso programa, essa oportunidade na televisão de falar sobre assuntos relevantes para o Espírito Santo e hoje com uma pauta muito gostosa, saborosíssima. Vamos falar sobre um dos maiores festivais gastronômicos do país que é realizado no Espírito Santo, Restaurante Week, que já está inclusive nas ruas. Vamos trazer aqui essa conversa para que você aproveite o calendário e também possa frequentar as casas que estão aí participando nesta edição no final do ano. Conosco para comentar tudo isso e ainda mais nos explicar a importância do Espírito Santo Restaurante Week, está conosco aqui a organizadora do evento no nosso estado, Érica Semião, que participa conosco falando sobre a 24ª edição já de Restaurante Week em Terras Capixabas. Érica, muito bom dia, bem-vinda. Bom dia, muito obrigada pela oportunidade. Que excelente recebê-la aqui mais uma vez. Para falar de coisa gostosa. Nossa, né? Restaurantes, comidas, cardápios, fica aí porque você vai ver tudo isso e muito mais em detalhes e já sair pensando aí na sua programação para frequentar as casas participantes. Mas, Érica, 24 edições, que orgulho, né? Que número é esse para vocês que trabalham à frente desse projeto? É um orgulho mesmo. A gente trouxe a Restaurante Week para o Espírito Santo em 2010, né? E desde então a gente já está na 24ª edição. São muitas casas, né? Eu lembro que na primeira edição, em 2010, eram 15 restaurantes. Em Vila Velha, a gente tinha um restaurante participante. E hoje a gente está com 52 endereços. Então, assim, você vê o potencial, né? O crescimento da gastronomia do Estado do Espírito Santo, né? Nesses últimos anos. E a aderência, né, das casas ao festival também, né? Acho que isso foi ganhando potência. É um conjunto que a gente vai entender ao longo dessa conversa, mas essa potência é uma marca, né, do Restaurante Week. Traz o Espírito Santo para um cenário gastronômico nacional, né? Então você tem mais de 20 cidades no Brasil participando e o Espírito Santo é uma delas, né? Assim, Vitória, Vila Velha, né? Porque a gente chama de Espírito Santo porque a Grande Vitória participa. Então, são duas cidades nessa edição, Vitória e Vila Velha. Sim. Mas a gente chama de Espírito Santo Restaurante Week porque ele está aberto para qualquer cidade do estado que quiser participar. Muito bem. E a proposta é sempre encantadora, né? Desde o começo, acho que a gente tem a possibilidade de uma aproximação enquanto público das casas e as casas de um novo público. Essa relação, até que você define também, Érica, nas suas palavras, você podia falar com a gente, né? Como é que é essa interatividade entre esses dois momentos, né? Público e casa, que são os restaurantes? O evento ele tem, né, o objetivo principal é levar novos clientes, né, às casas participantes. Mas, ao mesmo tempo, ela traz novos pratos para os clientes já habituais da casa. Então, isso também gera um fluxo, né? Eu sou cliente daquele restaurante, vou sempre, mas ele criou um menu novo, completamente novo, né? Nessa edição, por exemplo, a gente tem um tema que é uma volta pela Itália. Então, alguns restaurantes, não é um tema obrigatório, mas alguns restaurantes criaram menus completamente italianos para esta edição. Então, você vai num restaurante de carnes que você está habituado a ir e vai comer um menu completamente italiano. Então, isso é muito legal também. Exato. E essa é uma curiosidade, né? O Restaurante Week, ele para o participante, né? A casa participante ou restaurante, ele tem que ter um prato novo que ele não tenha no cardápio, na carta dele? Não tem que ter. Mas o sucesso do festival é isso. A novidade. A novidade. São pratos novos. Mas, às vezes, tem um prato que é muito queridinho. O que ele faz? Ele cria, como o Restaurante Week é um menu completo, né? Entrada, prato principal e sobremesa. Às vezes, ele tem um prato que é muito queridinho, ele cria o quê? Uma entrada harmonizando com aquele prato, uma sobremesa harmonizando com aquele prato e insere ele no menu. Mas a grande maioria cria menus novos para a Restaurante Week. E essa questão do tema, né? É novidade ter um tema, né, na Restaurante Week? Não é novidade. Já tivemos em algumas edições, não é um tema obrigatório e às vezes ele passa despercebido, né? Porque às vezes a gente está falando de gastronomia regional. Então, como aqui a gente tem muitas casas italianas, muitas casas de gastronomia capixaba, então isso passa despercebido. Mas quando você fala de uma volta pela Itália, você pega restaurantes de gastronomia praieira fazendo um menu italiano, você pega um restaurante de carnes fazendo um menu italiano, então você traz uma novidade maior, né? Sim. Mas isso não é uma novidade não, a gente já teve em outras edições o tema. Que legal.
Aí você também pode estar pensando, nossa, Fábio, mas vocês já falaram de Restaurante Week neste ano. Falamos, estamos voltando porque é uma segunda edição em 2025. Como é que é essa periodicidade, Érica? A gente faz 2 edições por ano, né? Uma edição no primeiro semestre e uma no segundo, normalmente em março e entre setembro e outubro. Né? São períodos de baixa dos restaurantes, então o festival ele vem para isso também, para movimentar, né? Porque janeiro, fevereiro a gente tem férias, então tem o turismo, então o restaurante fica muito movimentado. Quando chega em março ele tem uma queda, então o Restaurante Week vem para levantar esse movimento também. E esse dos ano, objetivos. E esse ano está indo até o dia 23 de novembro. Isso. Então, a gente está exibindo o nosso programa hoje. E é por isso mesmo, para você ter noção, né, do andamento dessa agenda e da importância, né, da Restaurante Week e procurar os endereços para poder frequentar uma das 52 casas aqui participantes em Vitória e Vila Velha. Então é a oportunidade de você conhecer através das palavras da Érica com a gente hoje, mas então também programar a sua ida a uma das casas. No jantar ou no almoço, a gente vai entender isso mais. Agora, Érica, é justamente essa questão, né? Vitória e Vila Velha recebendo com as casas participantes durante esse período até o dia 23. 3 de novembro. E dá tempo mesmo de Dá tempo. aproveitar bastante. Agora, você citou uma coisa que é muito importante, né? O restaurante ele não é obrigado a participar dentro do todo o período que ele está aberto. Então, é importante você ir ao site, olhar que dia que ele participa, qual horário que ele participa, porque às vezes ele participa no almoço e no jantar, às vezes ele abre no almoço e no jantar, mas participa só no jantar, por exemplo. E o contrário, às vezes ele abre, né, nos 2 horários e também ele pode participar só de segunda a sexta. Verdade. Né? Então, às vezes, restaurantes que têm um movimento muito grande no final de semana, esses escolhem não participar da Restaurante Week para que eles gerem realmente uma experiência completa, com tempo, né, para os clientes. Exatamente. Ótimo alerta esse, porque na edição do começo do ano, a Érica tinha vindo aqui, né? E eu olhei lá toda a programação, a gente está deixando passar, inclusive, na tela para você o endereço mais fácil para você chegar na relação de todos os restaurantes. Que não dá tempo de a gente botar o endereço de todo mundo aqui. Mas foi justamente isso que aconteceu, Érica. Eu programei para ir numa casa, né? Já na última semana, olha só, deixei em cima da hora, né? Mas um erro, ok, a gente passa por ele também. E eu pensei, vou, né, nessa casa no sábado. E ela só estava participando de segunda a sexta. Ou seja, eu perdi aquela oportunidade, mas obviamente agora já voltou, ainda bem. Mas então fique atento com isso, né? Aí no site você pode ver a participação da casa da sua preferência ou que você quer conhecer, porque a ideia inclusive é essa, se ela está participando jantar ou almoço ou os dois. Isso, exatamente. E final de semana também dias úteis. Muito bom. Agora para entender mais o menu, Érica, né? Então, quando a casa está participando, né, seja no almoço ou jantar, ela tem que oferecer um menu. Entrada, prato principal e sobremesa? Na verdade, 2 menus no mínimo. Ah, são 2? Isso, 2 menus no mínimo, né, em cada turno de participação. Então, a casa participa no almoço e no jantar, aí ela tem que ofertar 2 menus completos de almoço e 2 menus completos de jantar. Mas algumas casas surpreendem. Tem casas até com 5 opções de prato principal, né? Nossa! E isso gera uma infinidade. Se você pega, assim, todas as entradas por restaurante, entrada, prato principal e sobremesa, e faz uma multiplicação aí, você vai em mais de 1000 combinações de menus. Sim. Né? Porque você tem restaurantes que têm muitas opções de entrada, prato principal e sobremesa, e não só 2, como é o sugerido pela organização. E tem uma questão muito mais também relevante, talvez para muitas escolhas acontecerem, que são os valores, né, os preços. Restaurante Week também tem essa questão de já deixar isso definido para as casas e para o público, né, Érica? Exatamente. A gente tem menus que vão de R$ 74,00 a R$ 115,00. Né? A gente tem 3 categorias, o convencional, o plus e o premium. E aí, lá no site também você vê em qual dessas categorias o seu restaurante preferido, o menu preferido que você escolheu, porque às vezes isso é interessante, Fábio. Quando a gente começou a fazer Restaurante Week lá em 2010, 2011, a pessoa falava, eu quero conhecer tal restaurante. Hoje o perfil do público ele mudou. O público escolhe pelo menu e não pelo restaurante. Deixa eu ver quem fez o menu mais gostoso aqui, para eu ir lá prestigiar. Isso a gente já percebeu. Então, as casas que fazem menus mais bacanas, mais criativos,
ela sempre tem um acréscimo de participação maior do que os outros, né? Porque alguns restaurantes, eles relatam para a gente que eles têm um aumento até de 50% do público durante a Restaurant Week. Nossa, que excelente. Um crescimento importante, viu? Por isso que o convite é para você mesmo ser parte desse crescimento que a Érica está revelando aqui no nosso Em Destaque. Mas, Érica, o número, para mim, surpreendente mesmo nesse crescimento. Mostra, né, que o público também acompanhou o desenvolvimento ou o fortalecimento da Restaurant Week? Sim, sim. O público acompanhou. Hoje as pessoas, né, a alimentação fora do lar, ela é uma das, né, ela é no turismo também, então é muito importante a gente perceber esse crescimento e com isso a gente cresceu o número de casas participantes, para que dê oportunidade para várias pessoas conhecerem vários restaurantes. E também o público, né, quando a Restaurant Week nasceu, ela era uma semana. Hoje a gente já está em um mês, né, de festival. Exatamente. Então, Malfi Restaurant. Então a gente já está aí com um mês de evento para que as pessoas possam desfrutar de mais de uma casa, mais de 2 casas, né? Sim. Tem pessoas que pegam e fazem um roteiro de pelo menos 1, 2 casas por semana e conseguem aí chegar a 8, 10 casas no final do festival. Nossa, é bastante mesmo. Dá para conhecer muito sobre essa viagem gastronômica que o Espírito Santo oferece. E é uma grande vitrine para os nossos chefes, para as nossas casas, né, para esse ambiente gastronômico do Espírito Santo se revelar para muitos. Para quem é morador, para quem é visitante, imagina você estar visitando a cidade e tem Restaurant Week acontecendo. Vai sem medo de errar, né, Érica? Isso, e inclusive assim, as pessoas quando vão para outras cidades, né, acontece ao mesmo tempo, igual está acontecendo aqui e está acontecendo no Rio, por exemplo. Aí uma amiga que mora no Rio falou, olha, está tendo Restaurant Week aqui, quando eu for Vitória eu quero ir também. Então as pessoas conhecendo o evento, elas sabem que aquelas casas são casas, é uma chancela que as casas têm de bons menus, né, de boa gastronomia. Então isso também, e o site fica lá ativo, mesmo depois que o festival passar. Então ali você consegue ter endereços, né? É como se fosse um livrinho de busca, né? Vou sair hoje, um restaurante bacana para eu ir. O Restaurant Week, ele faz essa seleção. Que bom. Né? Quem conseguiu o livrinho impresso, ótimo. Guarda que eu já guardei de outras edições. Quem ainda não tem essa oportunidade, o site, então, fica disponível, como a gente está deixando aí para você aparecer durante a nossa conversa. Bem, tem prato para todo mundo, todo gosto, né? Toda a variedade, né? Carne, peixe, sem carne, né? Saladas, enfim. Que produção é essa que aparece em 52 casas espalhadas aqui por Vitória e Vila Velha? Na volta do nosso intervalo, a Érica conta mais pra gente e também pode detalhar muito mais ainda as curiosidades sobre Restaurant Week Espírito Santo. Então a gente volta já já, fica aí. De volta ao nosso Em Destaque na sua manhã da TV Sim SBT e retomando a nossa conversa tão deliciosa desta manhã, falando de Restaurant Week, aqui, realização no Espírito Santo. Não perca a oportunidade de você estar presente em uma das casas participantes, 52, como a gente já veio explicando desde o início da conversa com a nossa convidada presente hoje, é a Érica Semião, organizadora da 24ª Espírito Santo Restaurant Week, edição então que traz para a gente, né, essa aproximação das nossas casas, né, dos restaurantes que trabalham a gastronomia, né, na nossa região. Muitas delas, obviamente, trazem também consigo, né, o trabalho em relação a ingredientes, né, locais. Outras nos conectam com a cozinha internacional. Esse trabalho, né, dos restaurantes faz com que a gente tenha um expoente capixaba nessa área também. As casas, elas têm o seu próprio menu e o da Restaurant Week nesse período. É importante para o cliente até conhecer tudo mais que a casa apresenta? Sim, é importante. Esse também é um dos objetivos do evento, né? Que quando esse cliente novo chega, ele quer conhecer aquela casa que ele não conhecia antes. E que às vezes, por causa do preço fixo, ele se sentiu confortável de consumir, de ir ao restaurante. Mas com o menu da casa, ele pode perceber que aquele é um restaurante que cabe no bolso dele. E se a experiência for boa, então, aí melhor ainda. É maravilhoso. E as próprias casas talvez também tenham ganhos, né? Em saber assim, tem que sair logo, né, a entrada, e o pessoal já vai ter o prato principal, já tem a sobremesa.
essas etapas, né, são também de ganho, né? Trabalhar essas etapas é um ganho para elas? Isso, é um ganho, porque quando você trabalha uma experiência completa, um menu de 3 etapas, né, você cria, gera uma experiência melhor, né, e que vai fazer aquele cliente voltar. Ótimo. Dentro da Restaurant Week é bom até lembrar, né? A gente está falando dos pratos, do menu, as bebidas são à parte, né? Exatamente. Consumo de bebidas, então fica a e sua escolha. E os 10% também. Ah, então ótimo. Que a gente chega, né, já aproveita bastante de livre escolha, né, as bebidas e aí o menu fica ali pelo que está relatado em cada casa. Qual a importância das parcerias, Érica, né, nesse evento, né, que traz, obviamente, uma força ainda maior até para a grande estrutura de restaurantes que a gente tem no estado. As parcerias são importantes para a realização de Restaurant São Week? importantes, né? O evento ele tem um custo e essas parcerias ela vem para reforçar, né? Para dar um reforço no que o restaurante pode oferecer, no que a Restaurant Week pode oferecer. Em mídia, né? Em material gráfico. Então, essas parcerias são muito importantes para fortalecer o evento. E também elas trazem, né, força das suas marcas, né, para esse momento em que os restaurantes estão tão voltados para esse atendimento especial, né? Sim, algumas trazem um complemento também, né? Então, às vezes nessa edição, por exemplo, a gente tem um preço promocional para uma bebida X, para outra bebida. Então, assim, você tem ali um plus dentro do próprio evento. Ah, se eu tomar tal bebida, eu pago menos por ela. Sim, né? sim. Por estar acontecendo o evento e pelo parceiro estar fazendo esse subsídio. Ótimo. Então é por isso mesmo essa relevância. Agora a gente deixou a pergunta também ali depois, né, do primeiro bloco. Tem pratos, tem menu para todos os gostos? Para todos os gostos. É. A gente tem. É uma viagem, né, gastronômica. Você tem restaurante japonês, você tem restaurante árabe, você tem italiano, você tem aqueles que não são italianos, mas criaram menus italianos, você tem gastronomia regional, né? Então você tem para todos os públicos. E dentro desses, você ainda tem os pratos vegetarianos. A gente, nessa edição, nós temos 5 restaurantes vegetarianos, que têm menus vegetarianos. Não são restaurantes vegetarianos, mas que criaram especialmente menus vegetarianos para esta edição. Que bom, então novidade nunca falta, né? E até novas casas participando, que não estavam na edição anterior, por exemplo, né? Sim, temos casas novas que não participavam. E nem sempre é um restaurante novo que acabou de abrir. Às vezes mas nem sempre. É um restaurante que às vezes não participava por achar que o sistema dele, né, não cabia dentro da Restaurant Week. Porque é importante que a Restaurant Week ela é só para restaurantes à la carte, porque o tipo de serviço é à la carte. Então, alguns restaurantes, agora a gente começou a ter um boom de cafeterias, né? Servindo almoço, né? Então, assim, a gente tem algumas cafeterias novas que participam com a gente nessa edição, que antes não participavam. Que excelente. E que estão brilhando aí, menus maravilhosos. Exatamente. Então, olha aí de novo a dica de você observar todos os participantes no endereço que a gente deixa para você. Pode surgir uma dúvida, Érica, né? Que é a questão da localização, né? A região participante. Nós falamos já, né? Vitória e Vila Velha estão integrando e sempre integraram, né, essa questão. A Érica bem lembrou o crescimento em Vila Velha, então, enorme, né? Desde a primeira edição até esta, né? 24 já. A gente tem uma participação relevantíssima, né, da capital e de Vila Velha. Dá para levar Restaurant Week para outras regiões ou ainda não é o formato ideal, até para que se mantenha essa força que a gente falou desde o começo? Dá para levar, né? Só que aí a gente tem que entender como que a mídia local vai tratar, porque assim, a gente precisa divulgar. E às vezes a gente consegue atingir o estado inteiro, mas às vezes não. Mas isso é possível, já aconteceu, a gente já teve restaurante de Pedra Azul participando, por exemplo, de São Mateus. Então, assim, em algumas edições. Só que, por exemplo, para Pedra Azul não funciona muito porque lá os restaurantes abrem só sexta, sábado e domingo, a grande maioria. Né? Então, aí não faz o week, né? Não faz um week, exatamente. Tem que fazer o week, hein, gente? Então, pensa nisso aí. Estou bem. Que bom. Mas a organização está aberta, né? A tirar dúvidas, né? Fazer contatos, claro, né? Sempre muito importante. Sempre, quanto mais expandir, melhor. Que bom. E como é o trabalho da organização, Érica? Porque a gente está falando, e eu como também aqui, né? Curioso que sou, até para ir às casas, né? A gente já recebe a listinha, igual estamos falando, que está disponível, né? Todos os participantes, os menus, preços, horários, tudo certinho, para botar isso de pé. Como é que é isso? Há uma curadoria, né, dos restaurantes, né? Começando por esse sistema, se é à la carte ou se não é, que alguns restaurantes self-service às vezes nos procuram,
e não é viável, né? Então a gente faz a curadoria dos restaurantes. Após a curadoria, aí tem uma ficha de inscrição, né, que eles preenchem. Aí eles vão escolher se eles querem participar no almoço, no jantar ou em ambos. Se eles vão participar de segunda a sexta ou só no final de semana. Se eles vão participar em qual menu, se no convencional, no plus ou no premium, né? Então tem toda uma etapa aí que a gente... E após isso, o envio dos menus, né? Os menus, eles são passados também por uma curadoria, né? Então, por exemplo, não pode ter uma salada de alface com tomate, por exemplo, numa entrada da Restaurant Week, né? Tem que ser realmente um menu que case com a proposta do evento, que é gerar uma experiência. Ótimo, excelente. Cada vez conhecendo mais, a gente se encanta até mais também, né? Com toda essa proposta, que já é bom lembrar, a gente já está acontecendo desde o dia 23 de outubro, tá? Exatamente. E vai até o dia 23 de novembro agora. Isso aí. Muito bem, não perca essa chance, oportunidade, ainda mais quando você está assistindo Nossa em Destaque agora de manhã, já pensa no Restaurant Week no seu almoço, né? Almoço. Tem excelentes opções. Como é que é você, sabendo que tem tantas casas, né, com as qualidades reconhecidas, participar no sentido de ir até ela? Será que dá? Será que a organização consegue? Será que a organização recebe feedback já dos restaurantes durante o evento? Bem, pergunta passada então. Sim, sim. A gente, é claro que não dá para visitar todos, né? Mas a gente tenta fazer o maior número possível. É claro que a gente ganha um pezinho nesse período, né? Um período que a gente vai de entrada, prato principal e sobremesa. Então, é um período muito gostoso. E sim, eles passam para a gente o feedback, né? Olha, está sendo legal, não está sendo legal, o que a gente pode fazer para mudar, o que a gente pode fazer para melhorar. Então, isso já vai acontecendo ao longo do festival e no final a gente faz uma pesquisa com os restaurantes, né, de quantidade de menus vendidos, de feedback mesmo, o que foi legal nessa edição e o que não foi, para a gente melhorar para a próxima. Muito bem. Bem, os impactos, né, que a gente tem durante esse evento, a Érica até chegou a comentar, né, tem casa que relata aumento até de 50%, né? Exatamente. O que é expressivo de uma maneira muito significativa para a manutenção, né, desse investimento, porque a gente está falando também que aquilo é um investimento, né, de um empresário, de alguns sócios, que aquilo então seja perene também, né, nesse viés de observação econômica. Mas de maneira geral, Érica, né, Restaurant Week tem um impacto na nossa gastronomia do Estado para esse reforço do setor? Tem, sim. A geração de emprego e renda, né, alguns restaurantes com esse aumento de movimento, eles contratam tanto o pessoal de cozinha quanto o pessoal de salão. Então, isso gera um aumento, né? E quando você tem um aumento das vendas, também você gera o 10% a mais para os garçons também. Então, isso também se aumenta a renda dos garçons. Então, às vezes, fora do período, eu vou aos restaurantes, eles falam, que dia que começa o week? Então, o pessoal gosta porque gera esse, né, esse aumento aí. E na qualificação, porque quando você lota os restaurantes, eles melhoram o serviço, né? Sim. Então, isso também melhora a qualificação do serviço capixaba. Excelente. Então, a gente tem uma parte aí realmente de muita relevância. Fora, né, os que se empenham, obviamente, a apresentar todas as novidades. Se trabalhar os ingredientes daqui, né, também fortalece a cadeia de fornecedores, né, a própria mão de obra, né, aumentando a atuação no salão, na parte, né, mais invisível para o cliente, lá na cozinha, ou em outros ambientes, né, desse espaço, quem recebe, quem está cuidando da segurança, enfim. É uma gama de questões que se movimentam devido à Restaurant Week, né, nessa realização no Espírito Santo. Acho que a gente consegue, né, ter um ponto de um potencial enorme, gigante, que as casas trabalhem ainda mais, né, para tornarem essas experiências inesquecíveis e, obviamente, perenes no mercado. Aí, Érica, eu pensando aqui, né, até anotei 2010, 2011 que você falou que começou, né, o festival. Obviamente, o número de participantes aumentando é um termômetro. Mas tem uma outra medida que a gente, né, ainda não falou bastante assim, mas que para você represente justamente esse impacto direto da Restaurant Week? A questão dos restaurantes criarem mais menus, para mim, mostra que eles estão querendo trazer mais opções para os clientes. Empenhados. Né? Empenhados. E esse empenho, ele gera movimento. Esse empenho, ele gera mais movimento, geração de emprego e renda. Então, isso traz, né, para o setor um aumento que é significativo durante o período. Excelente. E acho que a gente conseguiu dar esse recado importantíssimo para que você também esteja entre esses participantes, né, como cliente, para degustar
tantos menus que a gente não conseguiria nem falar todos aqui de uma única vez, mas vai desde o gosto do restaurante japonês até de pratos tradicionais da nossa culinária capixaba e para a cozinha internacional. O capixaba tem um bom paladar, então, Érica? Tem um bom paladar. O capixaba é exigente. Exigente mesmo? É, exigente. E os chefes acompanham essa exigência? Acompanham. Que bom. Temos excelentes chefes aqui no estado, né? E restaurantes muito bons, assim. Então, vale a pena aproveitar. Que bom. Não é só o ambiente, é tudo que chega no nosso prato, ainda mais, né, nas 3 etapas, entrada, prato principal e sobremesa, ainda mais. Isso aí. Sobremesa, hein? Tá dando fome. Não é? Aí, além do mais, né, todo esse preparo, né, que a gente também, obviamente, traz para você aqui sobre a questão de impacto, como dissemos, mas esse preparo de receber, né? A arte de receber também é muito valorizado nessa hora e acho que as casas saem ganhando nesse quesito também. Sim, saem ganhando porque trazendo um público, gerando a boa experiência, esse público vai voltar e aí a gente movimenta mais ainda o setor. Ótimo. Então, não tem mais, né, o que dizer. É ir, então, a Restaurante Week na casa que for da sua preferência, mais próxima ou a que você não conhecia. Ou seja, as opções são inúmeras, como a Érica também nos explicou aqui durante essa conversa. Queria agradecer, Érica, mais uma vez pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Muito obrigada. Que bom. E aproveite mais ainda, né? Isso. Temos até dia 23 até dia 23, de novembro. exatamente, para poder curtir tudo isso. Não deixem para o último final de semana, como você fez na última edição. Minha nossa. Não faça o que eu já fiz em outra edição. Essa eu já não vou perder mesmo toda essa chance. Mas tem que olhar, obviamente, esse funcionamento. Não deixe de participar, porque você sairá realmente aí com um paladar até muito mais diferenciado, né? Sobre tudo isso. Apurado, exatamente. Obrigado mais uma vez, Érica. E obrigado a você que nos acompanhou nessa conversa tão importante aqui na nossa Manhã do Em Destaque. Já saiu aí pensando no almoço ou na janta, né? Mas pensa na programação. Pode ser também diferencial já para o seu próximo final de semana. A gente fica por aqui agradecendo então esse acompanhamento e volte no nosso próximo Em Destaque também. Até lá!